Pesca maravilhosa. Ouvir mais obedecer igual bênçãos. Esta é a nossa lição para hoje. Em Lucas, capítulo 5, encontramos a narrativa desta grande pescaria. Jesus estava pregando ali à beira-mar e a multidão estava pressionando. Ele notou que tinha dois barcos que os pescadores estavam perto, lavando as suas redes depois de uma pescaria. E ele pediu para aquele pescador, Simão Pedro, que até então não tinha conhecido a Jesus, ele pediu para Simão Pedro para usar o barco dele. E Simão Pedro, então, levou o barco um pouco adentro da praia e começou, então, Jesus a ensinar aquela multidão. Depois que ele acabou aquele ensino, ele então pediu para Simão Pedro ir com ele para dentro do mar para pescar. E Pedro disse: Senhor, mestre, lá nós já trabalhamos toda a noite e não pescamos absolutamente nada. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então Pedro foi com Jesus no barco e lançou as redes sobre o mar. E quando começou a puxar, a rede já não aguentava mais puxar, porque a rede estava carregada de peixe. E ela já se rasgava. Então ele chamou os seus dois amigos que estavam no outro barco para que viesse e ajudasse a ele a puxar todos aqueles peixes para dentro do barco. E encheu-se o barco de tanto peixe que o barco estava a ponto de afundar. Pedro reconheceu que havia algo de especial naquele homem que estava falando com ele. E ele disse: Senhor, eu sou um homem pecador, afasta-te de mim. E Jesus disse: não tenha medo, eu vos farei pescadores de homens. Que coisa maravilhosa ver aquele encontro face a face com Cristo. Mas há uma lição aqui que aprendemos nesse texto, é de que ouvir mais obedecer é igual a bênçãos. Pedro ouviu a Jesus, porque quando Jesus chamou ele estava ali ocupado lavando suas redes, e ele deixou as redes e foi ver o que Jesus precisava. Quando Jesus nos chama, há aquele chamado irresistível. Nós não podemos deixar para lá, ou deixar passar. Algo de especial aconteceu ali quando Jesus chamou Pedro. Uma segunda coisa que aconteceu é que Pedro não apenas ouviu o chamado de Cristo, mas ele obedeceu. A palavra do Senhor nos diz em Samuel, capítulo 15, versículo 22, que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Então, o melhor culto que nós podemos oferecer ao Senhor é a nossa obediência, é o nosso atender, fazer exatamente aquilo que Ele nos propõe. Esse é o melhor culto que nós podemos oferecer ao Senhor. Há um livro que foi escrito por Rick Warren, muito conhecido, traduzido para várias línguas, Uma Vida com Propósito. E eu lembro que eu estava no avião ao lado de uma senhora que estava lendo este livro. E eu notei que ela respirou profundamente. E eu disse para ela, sabe que a coisa mais difícil na vida não é saber o propósito de Deus? O mais difícil é obedecer o propósito de Deus.
E aquela palavra ficou marcada. Obedecer é muito mais difícil do que ouvir. Pedro obedeceu o chamado de Cristo. Ele largou tudo o que estava fazendo, já estava ali frustrado porque não tinha pego nada, não havia pego nenhum peixe, e a vida deles dependiam daquilo. Mas ao ouvir o chamado de Cristo, ele obedeceu e foi e pescou muito peixe. Porque ao ouvir, ele obedeceu. E ao obedecer, que bênção aconteceu naquele dia. Pedro foi abençoado. A bênção vem no tempo de Deus. Essa é uma das dificuldades que as pessoas têm, em que eles acham que ao obedecer, às vezes, imediatamente vai acontecer algo. E às vezes não é assim. A bênção pela obediência pode vir imediato e pode demorar um pouco. No nosso ver de demorar. Deus tem o tempo dele para nos trazer a bênção. A bênção é eterna. O que Deus nos dá é eterno. A bênção que Deus dá é minha. O meu pai sempre dizia essa frase de que ele não queria nada mais, nada menos do que Deus tinha para ele. Porque o que Deus dá é eterno. O que Deus dá é meu. Ao ver aquele grande milagre, Pedro reconheceu que ele era um homem pecador. Então, quando nós recebemos uma bênção de Deus, nós não nos ostentamos, nós não achamos que somos os melhores, ou melhor do que qualquer um. Nós devemos reconhecer de que dependemos do Senhor. Nós só podemos viver na dependência dEle, porque Ele é que é o provedor de todas as coisas que eu tenho. E naquele reconhecimento que Pedro teve, e aquela proclamação que ele fez, e Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. E Jesus disse para ele: não temas, porque eu vos farei pescador de homens. E ali estava o chamado de Jesus para Pedro, não somente para Pedro, mas para Tiago e João, que estava com ele. E a palavra do Senhor diz que eles largaram tudo, colocaram o barco lá na praia e as redes e deixaram tudo para seguir a Jesus. Essa é a maior bênção. Além de recebermos as bênçãos do Senhor, nós vamos largar tudo para segui-lo, porque Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte da bênção. E é debaixo dos cuidados dele, é com a companhia de Jesus que eu quero estar. Porque eu sei que com ele eu tenho tudo o que eu preciso. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Neste dia, eu quero que você memorize essa matemática. Ouvir mais obedecer igual bênçãos. Que o Senhor te abençoe e te guie a cada fase da tua vida. E que Ele encha a tua vida de bênção e que você seja obediente à sua palavra. Se você gostou dessa mensagem, deixe um comentário no final da página e subscreva para o nosso canal. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.